Obrigado por mais a oportunidade de voltar ao templo, de poder reunirmos como igreja tua santa, homens e mulheres, crianças, pessoas, Pai, pelos quais estão aqui. São diversos motivos, diversas causas, mas o principal motivo, Senhor, é porque são teus servos, filhos e filhas, revestidos pela tua graça, libertos, salvos, curados pelo poder da palavra do Evangelho do teu Filho amado Jesus Cristo. Nessa noite, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, ouvir a tua voz. Queremos sim, porque necessitamos, Senhor Deus, ouvir a tua voz. É a tua voz que nos guia, Pai. A tua voz é uma bússola que nos orienta a prosseguir, Senhor Deus, nessa caminhada. Tua voz é uma bússola que nos orienta, Senhor Deus, a seguir o caminho certo, que é Jesus. Não deixa, Deus, que as circunstâncias venham nos tirar a visão, Senhor Deus, de maneiras que venhamos nos desviar. Mas te pedimos, Pai, que venha nos fortalecer, que venha nos preparar, dando cada dia mais bom ânimo, coragem. Nós cremos em Ti, Senhor. Nossa fé e a nossa esperança está em Ti. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Nessa noite nós lemos aqui no capítulo 17, o versículo 20 e o versículo 21 de João. E eles dizem assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, irmãos? Aleluia. O capítulo, irmãos, 17, e esse versículo que lemos, ela faz parte da oração sacerdotal de Jesus, uma oração também intercessora de Jesus, e ela lhe foi proferida ali no Senado, logo após a ceia, ou a última ceia de Jesus. Nas horas que antecederam a sua prisão e a sua crucificação, isso no período dos anos 80 e 90 depois de Cristo. E essa mensagem, ela era para fortalecer, ela veio para fortalecer a fé da igreja primitiva. E nesse momento de profunda intimidade que Jesus ora, não apenas pelos apóstolos, não apenas pelos seus discípulos, mas por todas as futuras gerações que viriam ser alcançada pelo poder do seu Evangelho. Esse capítulo 17 de João
nós vamos encontrar talvez a mais bela oração contida nas Escrituras Sagradas. Apesar da Bíblia ser repleta de outras orações impressionantes, como a oração do sábio Salomão, ali no livro de 1 Reis, no capítulo 8, versículo 12, da oração de Abraão em Gênesis 18, da oração de Moisés, ali no Êxodo, no capítulo 32. Mas quando nós, irmãos, passamos a meditar nessa oração de Jesus, essa oração intercessora, nós podemos ver que ela é a mais linda de todas. Nós podemos ver que ela é a mais linda de longe das que estão registradas nas Escrituras Sagradas. Nós podemos ver Jesus aqui orando por si mesmo. No primeiro versículo deste capítulo 17, nós podemos ver orando por si mesmo. O texto diz: depois de dizer isso, Jesus, olhando para os céus, e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Amém, irmãos? Jesus estava orando por si mesmo. Depois nós vamos ver Jesus orando pelos seus discípulos, no versículo 6. Versículo 6, ele ora pelos seus discípulos. E ele diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Aleluia. Jesus estava falando, irmão, pelos olhos da fé. Ele já estava contemplando essa nova geração que somos nós. Ele estava ali orando pelos seus discípulos, irmãos, mas nós podemos ver que agora, a partir do versículo 20, ele ora por todos e pelos aqueles que ainda não veem. E agora, Jesus ora por todos os santos. Versículo 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aleluia. Olha, irmãos, e esse contexto histórico aqui e teológico, ele mostra que nesse primeiro cenário, um cenário de despedida. Jesus aqui, ele foca na consolação, estava ali consolando e preparando seus discípulos, aqueles mais próximos, para a sua partida, porque ele sabia que sem a sua presença ali no meio daqueles discípulos, dos seus seguidores, ele sabia que tudo ia ficar mais difícil. A falta da presença dele, os discípulos iam sofrer grandes perseguições, ia haver divisões. Então ali Jesus já estava preparando eles para aquilo que viria depois. No segundo cenário, a gente vê Jesus falando sobre a unidade. Jesus já se preocupava ali com a unidade da igreja, com a união dos irmãos, com a comunhão que haveria de vir, como seria. Isto é, ele ora dizendo
pedindo ao Pai para que seus discípulos sejam um, assim como Ele e o Pai também eram um. Jesus, ele sempre se preocupou, irmãos, com essa questão da unidade, do amor, da comunhão. Ele aqui nos ensina exatamente isso. Ele estava falando de uma unidade que reflete o amor da Trindade de Cristo. Eu, o Pai e o Espírito Santo, nós somos um. Amém? E a gente pode ver, irmãos, precisamos viver essa profunda comunhão, esse profundo propósito que Deus tem para nossas vidas. Tudo isso precisamos viver em amor, como diz o hino, unidos em amor. O versículo 21, ele declara para que o mundo creia. Jesus está dizendo que só a união dos irmãos validaria tudo aquilo. Porque não se admite, irmãos, ser irmãos e viverem separados. Ser irmãos e viverem desunidos. Ser irmãos em Cristo Jesus e viverem cada um por si. Jesus está ensinando que só na unidade, só nessa unidade, só nessa união, só nesse amor, nós poderíamos mostrar para o mundo que éramos filhos dele, que éramos verdadeiramente nascidos de novo. Amém, irmãos? Que estava demonstrando, irmãos, que essa nossa atitude ela ia validar a mensagem dele, a mensagem divina do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Só assim, irmãos, só assim o mundo vai entender o porquê nós somos irmãos. Nessa mensagem nós vamos aprender exatamente, irmão, a verdadeira comunhão, que é fruto do nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém. A gente precisa ter um relacionamento de amor com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e só assim nós poderemos amar também o nosso próximo como a nós mesmos. E em primeiro lugar, irmãos, aprendemos que a comunhão revela o quanto amamos. Amém? Essa mensagem ela é uma das bases mais fortes para o diálogo ecumênico e o respeito mútuo entre os cristãos, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros cristãos de hoje. Isso quer dizer, independente das denominações. Amém, irmãos? Por isso precisamos orar, precisamos estudar a palavra, precisamos nos esforçar, pedindo ao Pai que nos perdoe, que nos transforme, que nos ajude a ver aquilo que é mais importante, a viver na unidade, no poder do Espírito Santo, a viver em comunhão, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Pedir ao Pai que derrube as barreiras, que derrube os muros que nos separam. Muros que nos separam em diversos grupos religiosos. Nós podemos ver, irmãos,
quanto nós estamos longe de realizar esse desejo de Cristo, para que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. O tempo tem se passado, irmãos, e a unidade da igreja que tanto Cristo gostaria, que tanto Ele nos ensinou, ainda está muito longe nos dias de hoje. Há uma divisão. E nessa noite o Senhor nos convida para quebrar essas barreiras, para derrubar esses muros e para nos amar, independente das denominações, sermos verdadeiramente ecumênicos, amando uns aos outros, como Ele nos amou e como Ele nos amou. Amém, irmão? E a segunda coisa que aprendemos aqui com essa mensagem é que a comunhão, ela revela o quanto também nós somos amados por Cristo. Nós podemos ver no versículo 22 e 23, o texto vai dizer: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Aleluia. Oh, aleluia. Precisamos, irmãos, de ser privilegiados, porque nós somos amados de Cristo. Foi Ele que deu a sua vida por mim e por você. Foi Ele que fez essa oração mais linda ao Pai. Foi Ele que disse: olha, eu estou indo, mas cuida deles. Tu me deste. Aleluia. E a base dessa unidade, irmãos, ela está em termos, conhecermos e termos um só Espírito, como Jesus fala, ou melhor, um só corpo. Amém? Um só Espírito, amém? Uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Aleluia. Por que sermos, irmãos, diferentes? Por que sermos, irmãos, vaidosos, soberbos? Quando Jesus ele pede para que sejamos humildes, para que amemos uns aos outros. Precisamos sim, irmão, estar em Cristo. Amém? Muita gente está participando do corpo de Cristo, irmãos, mas eles não estão em Cristo. Eles estão dentro do templo, eles estão na religião, eles estão nos ministérios, mas ainda, irmãos, eles ainda não estão em Cristo. E precisamos sim estar em Cristo, como membros desse corpo, unidos em amor. Aleluia. É assim que nós vamos sentir, irmãos, esse amor que liberta, esse amor que cura, esse amor que transforma, esse amor que cuida. Aleluia. Glória a Deus. Só assim, irmãos, nós vamos alcançar o coração de Deus. A terceira lição que aprendemos dessa noite é que a comunhão e a unidade
ela manifesta o nosso valor no reino de Deus. Amém? Essa comunhão, ela manifesta o nosso valor neste reino, no reino de Deus. É a expressão da presença real de Deus aqui na terra. A sua igreja, a unidade do seu corpo, vivendo e mostrando para o mundo a diferença de ser filhos e filhas de Deus. Aleluia. É assim que ele diz: e assim brilhe a sua luz, ou brilhe a luz de vocês diante dos homens. Nós precisamos brilhar, irmãos, para que todos contemplem o brilho de Cristo nas nossas vidas, para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai, dizendo: aquele é o homem de Deus, aquele é uma mulher de Deus. É pelos frutos, irmãos, que nós vamos ser vistos e vamos ser lembrados. É pelas nossas atitudes, é pelas nossas boas obras, mesmo sabendo que nós não somos salvos por elas. Mas elas são uma demonstração da fé, do amor de Deus, do servir a Deus, do servir ao próximo. Aleluia. Nós, queridos, nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Ele, aleluia, para vivermos uma vida que reflita a imagem dele. Deus não escolheu ninguém, escolheu os anjos, nem os serafins, nem os querubins. Ele escolheu a mim e a você para ser a imagem dele refletida aqui na terra. Aleluia. E precisamos viver com esse tão grande privilégio, como filhos e filhas de Deus, viver para amar e servir. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo, e servir ao próximo com um coração cheio do amor de Cristo. Aleluia. Queremos concluir, irmãos, essa mensagem dessa noite, porque como igreja existimos exatamente isso, para amar e servir. A nossa denominação, a nossa placa denominacional, temos aqui: nós entramos para adorar a Deus, e daqui saímos para amar o próximo. Amém? Que esse seja o nosso propósito, e possamos sair daqui aprendendo mais daquilo que Deus quer que sejamos a igreja que Deus quer, irmãos. Amém? Precisamos continuar a proclamação deste Evangelho, tornando homens e mulheres semelhantes a Cristo, para que eles venham imitar o seu modo de ser e o modo de viver. Que Deus abençoe poderosamente a vocês, a todos que aqui ouviram a mensagem, aqueles que estão através da internet também assistindo e ouvindo a mensagem. Saiba que Deus está em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, porque Deus ama você. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pela tua rica palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Deus, porque tu nos ensinaste a viver uma vida na unidade do corpo de Cristo, a vivermos uma vida unidos em amor. Nos ajuda e nos conduz. Que assim seja, Senhor Deus, a nossa luz, a tua luz, que brilhe dentro de nós, para que nós brilhe diante do mundo. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém.